Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Guarda-chuva, tesouro, suco inukiri, Shuloai, Tataeru, Inutitokagi. Doride, Chikara, Nagusamelu Shio, Wadarei, Tamashi, Agameyo Eni, Sakemezente Yotae, Shuno Chikara Toeiko, Yamamoru Mimofurueru, Milano, Tororokini, Yorokobemi Teno Wazao, Toaniai Shitsukaeru, Subeteni Masaru, Yesu no Ai. Toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor, promessas do Senhor, promessas do Senhor. Preciso de ti.
Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor,
não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Seja o centro. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho, direção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Minha esperança e canção, Jesus, Jesus, Jesus. Bom dia, graça e paz para aqueles que eu não cumprimentei ainda. Gostaria de, nessa manhã, continuar ao estudo da parábola do semeador
E hoje eu gostaria de complementar a palavra do semeador com a parábola da semente, que se encontra somente em Marcos, capítulo 4, dos versículos 26 a 29. Marcos, no capítulo 4, 26 a 29. Essa parábola, ela só tem no Evangelho de Marcos, tá? Ok. Vamos fazer a leitura? Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ele brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Eu já comecei de manhã, no início do culto, falando sobre o Salmo 1, como aquele que cresce, aquele que crê e que obedece à palavra de Deus, ele produz fruto naturalmente, automaticamente. Jesus, então, contou a parábola do semeador, em que ele compara o coração humano ao solo. E na parábola do semeador, a ênfase está no solo. Bom, cabe uma explicação aqui para quem foi dirigido essa parábola, tá? Então, a parábola da semente se refere aos discípulos, descrito aqui como solo fértil, sendo um acréscimo ou um prolongamento à comparação à parábola do semeador, ensinando que até mesmo o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Isso está em Mateus 13, 23, onde nós lemos nas últimas mensagens. A produção de frutos é um processo gradual que requer, então, paciência da nossa parte, tá? Então, uma das coisas essenciais da parábola da semente, né? Nós vamos ver aqui que essa produção, tá? Para quem que está sendo dirigido essa parábola do semeador? Está sendo dirigido àqueles que caíram em solo fértil. Interessante isso, tá? Seguindo, nós temos que, nesta parábola da semente, a ênfase está na semente. É diferente da parábola do semeador, que a ênfase está no solo. Agora, essa parábola que complementa a parábola do semeador, a ênfase está na semente. Aqui a semente, olha só, ela germina, estando o semeador dormindo ou acordado. Isto é, a semente se desenvolve no útero da terra, independente da ação do semeador. A semente, ela é viva, a semente está viva na terra, no ventre da terra. Então, a semente, ela tem vida própria. É isso que fala a parábola da semente. Eu acho isso muito importante para nós considerarmos. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e não vemos aquele desenvolvimento rápido, tá? Aquele desenvolvimento que deveria estar acontecendo já na minha vida,
tá? Mas se a semente que é boa, a semente que não tem sombra de dúvida, tá? Ela é especialíssima, ela é preciosa, ela caiu no nosso coração, caiu em terra boa, tá? Então ela vai produzir o seu fruto no tempo certo, ela vai produzir o seu fruto. E olha só, que ele continua dizendo assim, que essa é a relação que Jesus está fazendo com a palavra de Deus, com o evangelho, que tem vida em si mesmo. A semente é comparado com o evangelho, com a palavra de Deus, que tem vida em si mesmo. Olha só, que muitas vezes nós tentamos forçar, tá, a produção do nosso crescimento, desenvolvimento, e muitas vezes queremos apressar esse processo, tá? Mas não depende de nós, não depende de nós. E olha só o que fala aqui, o mistério da palavra de Deus. Esse mistério da palavra de Deus, tá? Essa é a relação que Jesus está fazendo então, tá? Com o evangelho que tem vida em si mesmo. Olha só, 26, a semente germina, cresce, embora o semeador não saiba como. Não saiba como. Muitas vezes nós queremos determinar o nosso tempo de desenvolvimento, o nosso tempo de crescimento, tá? Mas a semente que cresce naturalmente no nosso coração, aquilo que foi semeado, tá? A semente caiu em terra boa, tá? Então tenha paciência, porque ela vai desenvolver. Faz parte do processo do crescimento da semente. Ela germina naturalmente. Você não precisa estar forçando, tá? Então, quando o agricultor ele planta a semente na terra, ele planta ele planta a semente, então ele não fica forçando. Ele vai lá, ele rega, ele continua, mas ele fica ali, ele não fica forçando, vai crescer, vai crescer. Então, noite e dia passa, tá? E num processo misterioso, que faz parte do crescimento dessa semente, ela germina, você não sabe como. Você não sabe esse processo que está acontecendo. Assim é com aquele que caiu em terra boa. O coração, a semente que caiu em terra boa, ela vai produzir essa semente, vai germinar naturalmente, sem a gente forçar. E é uma coisa interessante que aqui está o mistério da palavra de Deus. Mistério. Tinha falado do mistério do reino de Deus. Aqui ele revela um outro mistério aqui. O mistério da palavra de Deus uma vez que você ouve o evangelho, você pode até esquecer do evangelho, mas a palavra de Deus, ela não vai esquecer de você. Você pode esquecer. Você pode até esquecer o evangelho, mas a palavra de Deus, ela não vai esquecer de você. Você pode esquecer do evangelho, mas o evangelho não esquece de você, uma vez que a semente foi colocada na sua consciência, no seu coração. Interessante isso, essa produção, porque eu conheço muita gente, tá? Um dos últimos relatos é um rapaz que ele cresceu sem os pais, ele vivia praticamente num cortiço, e ele se converteu. Foi uma conversão meio conturbada, mas veio a sinceridade do coração dele em aceitar o evangelho, aceitar Jesus, aceitar a palavra de Deus. E aí, então, ele continuou a vida dele, o trabalho, só que ele se desviou do evangelho, se desviou da igreja, e ele começou a namorar uma menina, e os dois foram para a balada, foram lá, e interessante que esse rapaz falou assim, não é mais a mesma coisa.
O Espírito Santo me incomoda. Foi o que o rapaz falou. O Espírito Santo me incomoda. Eu estou aqui na balada, mas eu não sou mais o mesmo. Eu não consigo curtir a balada, porque o Espírito Santo incomoda. Isso é, a semente da palavra de Deus, tá? Ela incomoda. Ela começa a produzir aquilo que nós esperamos que ela produza. Olha só. Uma vez que você ouviu essa palavra que você essa palavra que você ouviu, ela tem vida própria, como se fosse algo que fica percorrendo o labirinto da sua consciência, batendo nas paredes do seu pensamento, questionando você o tempo todo, chamando você o tempo todo na direção de Deus que proferiu a palavra. Uma vez que a semente de Deus foi lançada no seu coração, ela vai entrar na sua consciência, vai entrar naquilo que você faz, vai te incomodar, vai ali, sabe, naquele processo de germinação, você não sabe como, mas a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus faz isso. Tá? Quando essa semente cai no coração, não sei se vocês já ouviram a expressão, você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ter aquela alegria que você tinha antes dessa semente for lançada no seu coração. Nunca mais vai ter a mesma alegria. Alegria entre aspas, tá? Porque essa semente, ela começa a fazer um processo ali dentro de você, tá? Você pode esquecer do evangelho, mas o evangelho não esquece de você. Interessante isso. É isso que fala na parábola da semente. Tá? Então, ele fala aqui, o evangelho, tá? O evangelho aqui, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dizendo que o evangelho não é palavra de homem, o evangelho é palavra de Deus. O evangelho também agradecemos a Deus o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram. Não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. E também é muito interessante, né? A mesma coisa que o autor de Hebreus disse, ele diz lá em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Esse é o mistério da palavra de Deus. A semente que foi lançada no nosso coração. Olha só, ela julga os pensamentos, tá? Ela perscruta o nosso coração, a nossa consciência, tá? Porque como uma vez que essa semente é lançada, ela começa a fazer isso no nosso ser, no nosso coração. A gente não sabe como. A gente não determina como. Mas ela faz isso na nossa consciência, na nossa vida. Por isso que tem muitas pessoas que a semente foi lançada, estão querendo viver de uma outra forma, estão querendo viver fora do evangelho, fora da igreja, tá? E elas nunca falam assim, nunca vão ser o mesmo como era antes de conhecer. Por quê? Porque essa semente está mexendo com a sua consciência, mexendo nos seus pensamentos, tá? E ela sempre faz esse efeito na nossa vida. Diz aqui também, tá? Eu acho isso extraordinário. Extraordinário. O que faz a Bíblia Sagrada um livro singular, sem igual. A Bíblia não é um livro como qualquer outro,
A palavra de Deus que brota dessas páginas não se confunde com qualquer outra palavra. A palavra de Deus, ela é singular, ela é especialíssima. Por quê? Porque tem essa capacidade. Nós não sabemos como, mas uma vez que a palavra de Deus é pronunciada na nossa direção, na nossa consciência, e é semeada no nosso coração, ela ganha vida própria e começa a fazer um caminho dentro de nós que acaba produzindo frutos. E olha só, talvez eu deixe esse último versículo para nós meditarmos melhor aqui. Lá no último versículo fala assim: quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Tá? Essa é uma palavra que muitas vezes nós queremos colocar de uma forma bem branda, tá? Mas como Deus espera que a semente dê o seu fruto, dê os seus frutos, tá? E Ele espera uma colheita também. Ele espera que haja uma colheita, ele vai haver uma colheita. Tá? E no final dos tempos, essa colheita vai ser, ou essa colheita vai ser para a eternidade, ou essa colheita vai ser para a destruição. A semente que foi plantada no coração, se ela não produzir fruto, no final Deus espera fruto dos seus filhos. Deus espera, porque essa semente é especial. Querendo ou não, ela germina. Querendo ou não, ela vai produzir os efeitos. Mas se ela não produzir frutos, assim como é esperado, porque o poder da semente, o poder da palavra de Deus, tá? Ela é singular, ela é poderosa. Se ela não fizer esse efeito na nossa vida, e no final não tivermos nada que apresentar diante de Deus, não tivermos os frutos para apresentar diante de Deus, tá? Então vai ser a destruição, como fala lá em Salmo, no Salmo 1, como nós lemos hoje de manhã. Tá? Então é isso, espera-se que a semente dê os seus frutos. Depende do coração que ela caiu. Mas mesmo se as pessoas estão longe de Deus, estão afastadas, essa semente começa a incomodar. Consciência, pensamentos, atitudes, ele faz isso. O poder, o mistério da palavra de Deus é esse. Você não sabe como, mas ele te incomoda. Incomoda para você voltar. Incomoda para que você possa andar nos seus caminhos. Incomoda por quê? Porque ele quer que a sua vida, o seu coração, a sua vida produza frutos. E frutos abundantes. E nesse final vai vir a colheita. A foice é sinal de juízo. A foice é sinal de juízo. Mas a colheita também para a eternidade. Para que realmente essa colheita abundante que ele encontrar em nós possa produzir frutos para a eternidade. Possa realmente gerar isso para a eternidade. Mas se ela não produzir frutos, se ela não produzir, tá, nós poderemos sofrer o dano da perda. Porque quando essa colheita vem, se não tivermos nada a apresentar diante de Deus, realmente será muito triste. Mas a semente da palavra de Deus continua atuando em cada coração. Continua perscrutando o nosso interior, nossa consciência, pensamentos, e tudo que a semente da palavra de Deus, porque ela é poderosa, ela vai fazer isso na vida de cada um de nós. Espera-se
que os seus filhos deem frutos. Essa colheita é esperada. E no final mesmo, você sabe que chegou o tempo da colheita, então o semeador vai lá e ele vai colher os grãos, os frutos daquilo que foi plantado. Assim também Deus, no final, ele vai colher os frutos que ele espera que a nossa vida produza.